Olá, internautas! Estamos aqui em mais um podcast, hoje com uma pessoa que vai quebrar tudo que você pensa sobre departamento financeiro, contas, dívidas, o como você pode sair delas, o como você pode se planejar. Ana Gonella, conosco. Olá, que prazer é meu, viu, Mari? Sempre adorei as suas propagandas, os seus status, e hoje estou aqui, a felizarda do momento. E, claro, com o objetivo de desmistificar para você que não é preciso ser rico para ter um planejador financeiro. E que o ideal, isso já acontece nos Estados Unidos e Inglaterra, todo mundo tem um planejador financeiro para orientar na gestão financeira, seja dos negócios, seja da vida pessoal. Que maravilha! Então, esse vídeo é para você que não sabe como conduzir melhor a sua vida financeira, a sua empresa, os seus negócios. Ana, Sim. você teve uma carreira sólida no mercado financeiro, passou por bancos, certificações importantes e poderia ter seguido no caminho seguro, claro. O que fez você perceber que precisava mudar e empreender, mesmo com todos os desafios, Ana? Bom, eu sempre gostei de lidar com pessoas e sempre orientei sobre dinheiro, né? Antes de eu ter essa carreira de banco, eu vim de consórcio, eu vim de TV a cabo, então eu sempre estive orientando sobre qual produto comprar, o que fazer, tá? O banco, eu passei num concurso, né? Eu fiquei 23 anos na Caixa Econômica, é um lugar que eu aprendi muito, tá? Mas eu sempre tive o sonho de empreender. Eu nasci dentro de uma mercearia, tá? Então você já tem no sangue, né, Ana? Essa veia empreendedora não é de agora. E o ensinamento, né? Minha mãe, meu pai, né, na época, tinha 4 filhos, né? Depois 5, porque não estava bom os 4, adotou mais um. Tinha que fazer ímpar. E aí, nós vivíamos, né, dentro da mercearia, tinha a casa, sempre era perto ou atrás, ou no mesmo terreno da mercearia, e minha mãe, toda noite ou durante todo o dia, anotava tudo que entrava e tudo que saía. E no final do dia, passava a régua, tá? E falava para mim, amanhã eu vou conseguir depositar tanto no banco para construir a nossa casa. Então, isso foi o início da nossa gestão financeira com eles, né? E outra, sempre com muito controle. Éramos 5, todos gordinhos, bem tratados, né? E só podia tomar um guaraná ou um chocolate por dia. Mentalidade incrível, hein? Porque você sabe que os parentes, quem está dentro do negócio, às vezes é o que consome e acha como é do meu pai, da minha mãe, eu posso fazer o que eu quiser. Que maravilha, Ana! Ela controlava o estoque. Que maravilha! Né? Porque ele, com certeza ela dava um pouco, os filhos podem comer comida, podia comer à vontade. Mas doce, chocolate, essas coisas, ninguém precisa e ninguém pode, né? Olha, hoje em dia. Que maravilha! E aí, assim, aí logo depois, quando eu casei, né, passei no concurso, esperei chegar antes da Caixa me chamar, que demorou uns 2, 3 anos, eu montei uma oficina mecânica com o meu marido. Meu marido, ele é mecânico, sempre foi mecânico, um ótimo mecânico, tanto que durante 18 anos a gente esteve com a oficina montada. Teve sócio, saiu do sócio, tudo isso aconteceu. Só que o importante, o que foi? Eu trouxe essa minha mentalidade de lá da minha infância e anotando tudo no caderninho. Aí a coisa, né, compramos um computador, porque aí já era 2002, 2003, já vem chegando, e eu fiz um programa de Excel. E esse programa de Excel era simples, só que a gente anotava 3 coisas e saía do outro lado quanto que a gente estava de lucro e comissão que nós tínhamos que pagar para os funcionários. E isso eu montei mais ou menos em torno de 2002, 2003. Eu logo entrei na Caixa, naquele período, e isso durou 18 anos. Ali e deu tem um certo, histórico, né, Ana? tinha na época todo o histórico da oficina, né?
E ali eu vi a oficina começa a pagar o primeiro aluguel, eu vi a oficina crescer, eu vi ela poder ter dinheiro, pagar bem aos seus sócios e também assistir a sua decaída, tá? E tenho até uma coisa que eu posso falar, que existe a galinha dos ovos de ouro, tá? A galinha dos ovos de ouro nada mais é do que a sinergia que se cria dentro de um trabalho. Que maravilha. Explica melhor sobre isso. Tá? Explica para esse público que está nos assistindo aqui Às que vezes... você veio com um assunto interessantíssimo. Até eu estou curiosa. Às vezes a gente pensa que o nosso amigo, o nosso colega do lado, ele não trabalha o suficiente igual a gente. E eu ganho X e eu divido X com ele. E eu sozinha posso ganhar os 2X. Então, quando teve a quebra da sociedade, que foi exatamente por isso, o que eu posso falar para vocês é que nenhum dos dois ganhou igual do que os dois juntos. Os dois foram à decadência. Quem ficou com a oficina e quem montou a sua própria oficina. Tá? Que dilapidou, né? Separou o que estava dando certo. Que estava dando certo. Então, o que eu chamo de matar a galinha dos ovos de ouro é matar para ver se o ouro está dentro dela e não está. Entendeu? Isso, tem vários livros que falam sobre isso, e isso eu testei, eu senti na pele. Depois que houve a quebra da sociedade, né, a gente ainda conseguiu ficar mais um pouco, mas não era mais o que eles imaginavam. Se você está acostumado a ganhar X, você vai ganhar meio X, não é mais o que você quer. Então, a gente deixou a oficina bem e vendemos. A pessoa que a gente vendeu está lá até hoje. Por quê? O X dela era menor que o meu. Para ela estar feliz lá. Mas para nós não estávamos mais. E aí, quando não se está mais feliz no lugar, gente, é o que eu faço. Procura o seu propósito. Agora me fala se houve arrependimento e você provou para o seu esposo, por A mais B, o que eles fizeram de errado, Ana? Ele entendeu isso? Entendeu. E mesmo porque essa decisão ela não foi do meu esposo, né? A gente teve que aceitar. Não partiu dele, partiu do sócio. Partiu do sócio. E a gente teve que aceitar, né? Eu mais ou menos imaginava, né? Mas o que eu li no livro exemplificou ali, né? Eu acho que isso que é o especial da Ana Gonella. Eu não trago só livro, só estudo, né? Eu trago experiência real, né? Então, nesse meu período, né, que eu fui para a oficina, né, esse tempo ele durou durante eu estava na Caixa, meu marido na oficina, eu administrava a oficina de longe. Eles eram muito bons de mecânica, muito bons de serviço. Mas e a parte administrativa, financeira? Então, eu fazia de longe, mas fazia. E assim, esse Excel deve estar até hoje lá. Que maravilha, Ana! Olha, é incrível. Imagina que hoje nós precisamos de profissionais capacitados, mas não só na técnica ou no conhecimento de livros, como a Ana falou. Os profissionais de hoje, principalmente os transição de carreira, que a Ana é uma mulher transição de carreira, ela traz toda uma bagagem riquíssima de vida, de passagens pelo sistema corporativo, Sim. Foi CLT, teve quedas, teve ascensão, ela tem toda essa trajetória para mapear para vocês. Sim. Quero te fazer agora a segunda pergunta, muito interessante, porque nós recebemos umas perguntas até da própria audiência da Ana, querendo saber mais sobre esses aspectos. Toda a sua vivência de banco, empresa familiar, negócio próprio, com o seu marido, acertos e quedas, com isso te diferencia hoje na forma de cuidar do dinheiro das pessoas, as famílias e as empresas? Foi o que nós fizemos até o preâmbulo agora. O que isso embasou você e te fortificou para passar isso para o seu cliente, Ana? O que eu posso te falar é que eu sempre busquei o meu propósito. Isso é um dos... da minha verdade é essa, tá? Eu, quando entrei nesse meu emprego corporativo, eu fazia o que eu gostava, eu fazia o que era bom para a sociedade,
Eu ganhava bem para fazer o que eu fazia, né? Você era feliz trabalhando Eu era lá, não era? feliz, muito feliz. Só que assim, a gente vai estudando, a gente vai crescendo e a gente vai mudando, né? Afinal, foram 23 anos. Parece que você fica presa, né, Ana, naquela caixinha e Sim. dá vontade de sair. E assim, eu não parei, eu nunca fui uma funcionária padrão, tá? Eu era uma funcionária que buscava conhecimento, tanto que eu, dentro do estabelecimento que eu trabalhava, que eu não era mandada embora, que eu poderia ficar até os 70, 80 anos, tá? Sim, você era Eu concursada, era né? concursada. Eu podia falar assim, eu já estou aqui, ganho bem e não preciso. Faço o que dá na E hora que dá, como a não, maioria dos funcionários fazem. Tem é, estabilidade, se acomoda. E você sim, já era fora da já curva. era. Aí quando pintou a dúvida, né? Porque quando eu tirei a certificação do CFP, o CFP sempre é uma coisa, é uma teoria muito clara para quem se torna CFP. É o cliente em primeiro lugar. E o que ficou difícil para mim, tá? O cliente em primeiro lugar significa que tudo que eu vou fazer é pró cliente. No banco, o que acontece? A gente tem metas, tem objetivos a cumprirem, tem uma série de metas que a gente tem que cumprir, e nem sempre aquilo que a gente oferece, que é o produto do dia, é o melhor para o cliente. Isso começou a me ferir, porque tudo que eu tinha aprendido, estava indo contra tudo que eu tinha aprendido. E, e aí foi quando eu olhei lá, entrei no INSS num dia que eu falei, eu não quero fazer isso mais. Entrei no INSS e descobri que eu poderia me aposentar dali a um ano. Ai, que maravilha! Aí a chave virou. Eu falei, eu posso, eu quero, Eu vou. E aí veio toda a dúvida, né? Porque era um bom salário, era uma estabilidade. Não, por mais que a Caixa tirasse do meu salário para montar aquele fundo de previdência, por isso que eu falo, eu sou muito grata, né? Montei um fundo de previdência, porque a Caixa tirava todos os meses 10% do meu salário para essa bendita. Ainda bem, não? Então eu não contava mais com isso, tá? Mas foi isso que também foi o ponto que da virada, porque foi aonde eu descobri que eu podia fazer. Porque assim, não, você sonha em fazer transição de carreira, mas você Te não deu tem um capital. sossego. Você já tinha algo para iniciar e até para segurar nessa transição, né? Exatamente. E aí, assim, aí foi difícil decidir, como eu disse. Aí eu falei, não, eu quero, eu vou. Aí eu fui montando, esse ano fui conversando com meu marido, meus irmãos. É louca, você vai deixar? Eu não saía. Mas assim, eu falei, o que que eu quero? Né? A Porque família é a quem primeira vai a falar dormir isso, né? é a primeira. Você é doida, largar o certo pelo duvidoso. Certo, pelo duvidoso, né? Aí assim, mas só que lá dentro eu falei assim, eu podia esperar mais 3 anos, aí eu ia me aposentar melhor. Só que assim, gente, esse um pouquinho mais tempo, eu posso morrer nesse caminho. E uma coisa que eu trabalhei tão feliz, eu fui feliz o tempo todo, eu vou continuar sendo feliz. E aí foi quando eu falei, saiu o PDV para me ajudar. Daí eu falei, com o PDV e tudo, não dá, né? É Deus falando para mim que eu estou pensando de uma forma correta. Sim. E que tinha chegado o E que momento, tinha Ana. chegado. Daí Porque fui. se você pensou em tantas coisas, claro, podiam acontecer tantas outras, mas Sim, você tinha que arriscar. E você estava num momento que era possível. Você não tirou isso do nada. não. Entre arriscar e ser um funcionário padrão que atende as pessoas sem brilho, eu preferi arriscar. Porque o meu cliente, aquele que sentou durante 23 anos na minha mesa, na caixa, saiu falando que ali tinha uma profissional. Você fez relacionamentos lá dentro, Ana. Você conseguiu criar essa proximidade com o seu cliente. Você não era como uma gerente ou uma pessoa lá dentro só que representava a caixa. Você fazia esse relacionamento com o seu cliente? Eu acho que isso é de mim, né? É de mim. No meu casamento, eu vi aquelas criancinhas entrando que eu tive daminha. Eu abaixei e dei um beijo naquela daminha, de Ai, tão bonitinha, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de pessoas, de me relacionar com pessoas.
Então, se a pessoa sentou na minha mesa esperando uma explicação, ela precisa daquela explicação. E de vez em quando eu me sentia num lugar de poder. Afinal, eu era a gerente daquele lugar. A pessoa vem pedir uma opinião, ela está confiando no que eu vou Sim, falar. sim. No teu know-how, na tua expertise, na tua capacidade de ser uma gerente dentro de um banco tão conceituado. E eu sempre procurei fazer o melhor, né? Equilibrar o que era meta, equilibrar com aquilo que o cliente queria, com certeza. Né? Tanto que eu fiquei 20 e poucos anos, só que chegou um momento que eu falei, não, eu quero fazer do meu jeito. E para fazer do meu jeito, você tem que arriscar e pagar a conta, né? E para conseguir algo, tem que abrir mão de algo. Sim, sim. Não dá para ter tudo na vida, né? E assim, entre trabalhar triste, pensando naquilo que você não fez, faça. Porque mesmo que você errar, mesmo que não dê certo, você arruma outro caminho. Porque às vezes pode ser que não aconteça do jeito que você imaginou. Mas com versatilidade, com planejamento, você pode mudar um pouco a rota, mas não sair do seu foco. Sim, com certeza, com certeza. Isso acontece na nossa vida financeira. vida. E aí o cliente, né, quando eu pego um cliente, eu atendo como se o problema dele fosse meu. Eu não vejo a mosca voar do meu lado, eu entro no mundo dele, isso é sempre, não é agora. Eu entro no mundo dele e me concentro no problema dele. E aí saem soluções muito legais, porque é uma pessoa olhando de fora um problema que ela nunca viu. Sim. E o cliente... E um olhar que sabe como resolver. Exatamente. Então, assim, passei por tudo, né? Já tive dinheiro, já tive pouco dinheiro, já vi alguém economizando tudo para construir uma casa, né? Tem uma casa feita de coxinha, né? Porque era a coxinha que a gente fazia, ajudava a minha mãe para vender no bar também, né? Então, era tudo isso que a gente trouxe, né? E essa experiência me traz, assim, a garra, né? Eu jamais lembro da minha mãe como uma pessoa que morreu de câncer. Eu não tenho essa lembrança da minha mãe. A lembrança que eu tenho da minha mãe é essa guerreira que não dava de um jeito, dava de outro, dava de outro, dava de outro. Né? Então é isso. E foi uma mulher vencedora, literalmente, porque ela conseguiu conduzir da melhor maneira possível. Sim. E ela agia certo. Hoje, você como adulta, você entende o que ela fazia era, sinceramente, o melhor a ser feito. Totalmente diferente do que muitas empresas que não perduram por causa dessa falta de inteligência que a tua mãe tinha. Eu acho que cada um tem o seu jeito de liderar. A gente precisa de maturidade, às vezes, para dar razão para algumas atitudes. Mas com o tempo é aquilo que acontece na vida de todo mundo, né, gente? Você vai dar valor para aquilo que teu pai falava quando você chegar quase na idade dele, né? Infelizmente, Ana, no momento a gente não gosta. Não gosta, acha que o mundo está moderno, não é assim. Que mãe megera! Não me deixa tomar um refrigerante, sendo que ali eu posso tomar de graça. Mas não é de graça. Não é. E isso ela passou pra gente, né? E isso fez com que nós, né, fôssemos crescendo, fomos criando outras formas. Eu tenho mais 4 irmãos, né, que estão bem, também tem essa expectativa, né, de criar, né, empreendedores já voltaram para o CLT também, né, que somos bem inteligentes, né, passa naquela bendita de concurso e fica. Sim. Mas todos têm esse sonho, eu não sei se isso não é uma realidade que eles vão seguir depois. Sim, cada um no seu momento, no seu momento. Você esperou 23 anos para que isso acontecesse. E é necessário, gente, porque eu só pude tomar essa decisão porque o planejamento financeiro fez parte da minha vida, né? Então, e nunca foi tão equilibrada, né? Eu acho que até o que eu juntei para poder fazer a transição de carreira, quando no início lá do meu trabalho, eu até reclamava desses 10% que fazia falta, porque a gente quer para ganhar tudo, né?
E acaba gastando tudo. E acaba gastando tudo. E aí o que acontece? É o supérfluo e o necessário, né? E a gente não consegue separar isso, porque nós somos humanos e tudo a gente quer. E o consumismo não, que leva, e a propaganda, né? O todo apelo, mundo tem o né, seu... O apelo, né? O apelo de Natal, o apelo de promoção. É dia das mães, é dia da criança, é dia do professor, tudo é dia que te remete a consumir. E é muito importante a gente ter certeza. O porquê que a gente não vai aderir ao apelo? Porque a gente tem um propósito diferente. Nós temos um sonho a realizar. E nós, no planejamento, a gente constrói o caminho para chegar no seu sonho. Então, ao invés de você comprar aquela base maravilhosa, né, você vai pensar o quê? Se eu comprar, eu preciso dessa base realmente? Porque tem essa questão, né? Tá acabando, eu preciso comprar agora ou eu posso deixar para depois? Isso. Não é não comprar, é não ter a necessidade real. 2, 3, sentir. E às vezes não comprar, né? Tem uma técnica, né? Que eu vou ensinar para vocês. Não comprem no primeiro impulso. Aí você vai tomar um café, de repente, vai almoçar primeiro antes de comprar. E pensa, eu preciso? É realmente necessário? Se for ainda, aí tu volta. Eu não tenho nenhuma para substituir. Não está lá no meu guarda-roupa. Até vai em casa para ver se não tem mesmo, de repente. E no outro dia, a coisa vai estar lá, a promoção vai estar lá. Não é só para ontem. Que as pessoas, a maioria, isso é um apelo dentro do mercado, né, de vendas, a pessoa compra na emoção, Ana. Exatamente. Ela vê aquilo, ela quer, ela se ilude, ela vê aquele impulso, ela vai lá e compra. E muitas vezes você se arrepende. Sim. Eu vou usar essa sua dica, porque eu sou muito, às vezes, impulsiva. Essa dica é maravilhosa. Então, pensa, não compra na hora. Não acredita naquele apelo que é hoje, amanhã não tem mais. Vai ter sim. E quando que você vai decidir que você não vai comprar porque você tem aquela viagem para Disney o ano que vem? Sim, e sem culpa. E sem culpa, porque assim, a vida é feita de escolha, né? Eu não podia estar aqui e estar recebendo o que eu recebia na caixa. Então, eu tive que escolher. E assim é tudo. Vai para Disney? Então você vai ter que fazer uma economia. Você quer ir com a passagem paga? Né? E depois lá você vai gastar em dólar. Sim. Vamos juntar milhas para fazer essa viagem, pagar menos possível de transporte? Né? Tudo é planejamento, Tudo. não, Ana? Não é assim as coisas. É realmente. E a maioria das pessoas acha que planejamento financeiro é para quem tem dinheiro, para quem tem muito dinheiro. E o planejamento financeiro você adapta a qualquer realidade, Ana? Qualquer. Uma pessoa que tem um capital ou um ganho menor, não importa o ganho, o planejamento e a técnica é a mesma? É a mesma. Tá? E todo mundo acha que é assim. Não, só quem tem planejador financeiro é quem tem muito. Não, não. No Brasil, gente, a gente tem muitas pessoas com empréstimo, tá? E todo empréstimo é um erro. Por quê? Porque você tem duas posições na sua vida financeira. Ou você começar como investidor ou como tomador. Quando você começa tomador, você paga juros para a instituição financeira. Vocês já estão cansados de ver os bilhões de lucro que tem os bancos. Todos. Tá? Ou você vira investidor. Quando você vira investidor, todo aquele dinheiro que você não está pagando de juros cai na sua conta como uma recompensa de você ter guardado esse dinheiro. Nós moramos no Brasil. O Brasil experimentou agora o último ano. Nós estamos com uma taxa de juros a 15% ao ano. Gente, 1 milhão dá quanto? Deixa eu fazer a conta, que às vezes eu erro. 1 milhão a 15%. Aqui é vida real, gente. 1 milhão a 15% dá 150 mil ano. Quantos brasileiros ganham 150 mil ano aqui? Divide isso por 12. Dá 12.500.
Então não precisa nem ser tanto assim, né? 500 mil guardado, né? 15% daria 75 mil anos. Olha que maravilha. E aí você ganhar juros a seu favor. E ninguém chega a 500 mil de uma hora para outra. É claro, tem aqueles que nascem ricos, que Sim, ou herdam às vezes isso. recebeu uma herança, a Recebe. venda de um imóvel, a Isso. partilha de algo. Aí o que acontece? Eu vi até uma reportagem hoje, Ana, que é uma estatística que a maioria das pessoas que ganharam na loteria, ganharam na Mega Sena, depois de um ano, voltaram a ser pobres. Eu sempre tive uma teoria, tá? O dinheiro, se você apertar muito, ele sai pela mão. Ele é igual areia, tá? Então você tem que saber viver com ele, né? Não tem caixão. O caixão não tem gaveta, quer dizer, Sim, né? Você não vai levar para a morte, mas você tem que viver com ele, porque a gente trabalha para isso. A gente não vive nessa terra se nós não tivermos dinheiro. sim, é a nossa moeda de É troca. moeda de troca. Então, ao invés de você pagar uma parcela de empréstimo, se você recuar um pouco e começar a depositar, seja numa poupança no início, depois vamos para um CDI, né? Infelizmente, a educação financeira nesse país não é dada na escola. Que seria o certo, Que Ana, seria o para a correto. mentalidade já começar a entrar desde pequeno, porque a criança replica o que ela vê. E aí tem a importância do planejador financeiro, né? Talvez a pessoa que seja muito rico já tenha esse planejamento de casa, né? E por isso que eu falo, planejador financeiro é para todo mundo. E hoje eu tenho um aplicativo, tá? Chamado também Ana Gonella, onde você junta todas as suas despesas como se fosse num Excel e num app. Tudo que você gastar de Pix, banco, cartão de crédito, vai estar nesse app. Ele Que trabalha como maravilha. Open Finance. E aí você consegue perceber no meio do mês se você já gastou mais do que ganha. Porque quando a gente usa cartão, a gente gasta mais do que ganha. Sim, cartão é incrível, E meu aí Deus, é uma você magia. vive sempre correndo atrás daquilo que você já gastou. Quando, na verdade, qual é a melhor da teoria, né? É você segurar e aplicar e gastar os juros até. No caso do ganhador de loteria, se ele era pobre, de repente ele tem muito dinheiro, só os juros ele construiria uma vida maravilhosa. Sim, mas a ganância e a mentalidade da escassez, quando você tem algo, você quer ajudar pessoas, é a família, você quer comer melhor, você quer viajar, Todo mundo quer, né, gente? você quer ostentar com E ele carro. pode. E ele pode. Aí entra aquela coisa, tá? Ele pode comprar um carro. E para manter esse carro, Exatamente. manutenção, pneu, mecânica e PVA, gente, janeiro tá aí. IPVA. Então, e assim, Não é qualquer assim. dinheiro, nenhum dinheiro é infinito, tá? Quando ele é pouco, mas quando ele é muito, ele também não é infinito, tá? Então, é necessário a gente ter um plano para cada centavo que a gente ganha. Um plano. Isso daqui é para aqui, isso aqui é para aquilo, isso aqui é para aquilo. Só que para fazer a viagem ao exterior, eu preciso não fazer aquilo. Então, eu vou Abrir focar mão de naquilo que eu algo. quero. É. E quando você foca naquilo que você quer, você já se pergunta o que é mais importante. Você analisa a sua forma de agir. Tá? É isso que muda tudo. E a gente está numa época de, ao mesmo tempo, impulsividade em consumir, mas ao mesmo tempo, Ana, com um pensamento de como vai ser o ano que vem. Nós estamos na virada do ano e para quem quer começar 2026 diferente, investindo melhor, pagando menos imposto e finalmente dando sentido aos gastos, né? Qual seria o primeiro passo prático que você recomendaria? Vai, estamos fechando. Ó, esse ano a gente ainda tem 10 dias para fazer uma estratégia financeira para pagar menos imposto no ano que vem. As pessoas que ganham bem, que pagam imposto pelo lerite,
pagam INSS, elas têm uma oportunidade única, que é esses 10 dias últimos deste ano, a gente procurar um PGBL, procurar fazer uma análise de quanto você poderia investir e ainda pagar menos imposto. Tá? Então, se quem quiser fazer isso, nós estamos nos últimos dias. Eu só consigo fazer isso, entrar com a proposta para fazer a diferença no seu bolso em 2026, Nossa, até dia só em 28 de dias? dezembro. São 10 São dias. 10 dias. Mas ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo. Com Tá? certeza. Quem quiser, a gente já marca horário. Esse final de ano eu não vou viajar agora, entendeu? Porque eu me dedico. Tem clientes que a gente já está colocando, porque não é só para quem paga imposto de renda, tá, gente? É para restituir o maior valor possível, de uma forma legal, ética e sem evasão fiscal, sem nada. É de uma forma legal. Sabendo como é para ser feito de verdade. Sim, exatamente. Sem achômetro, né? Sem achômetro e sem colocar demais e depois ter o problema de retirar, né? Então, eu sei exatamente a medida para que a gente aplique o valor correto que vai dar o resultado que a gente precisa. E após isso, né, gente, já é ano novo. Sim, para virar o ano é rapidinho. Olha como tá, a gente está na contagem regressiva, Ana. Sim. Mas nós temos ainda 10 dias que é possível você fazer isso. Então, aceitem o meu convite. Marque um horário, uma horinha comigo. A gente conversa e, se for interessante, a gente monta o seu plano ainda este ano, essa semana. Que maravilha, Ana! Falando sobre dinheiro, e dinheiro tem a ver com saúde emocional, mental, equilíbrio financeiro, a parte da saúde mental é a NR1. Tá. Ana, você tem trabalhado com empresas de segurança do trabalho. Sim. E fala muito sobre a relação entre dinheiro e saúde mental. É o que a gente estava conversando até agora. Mas por que isso é tão importante e por que deveria estar dentro das empresas? Qual a diferenciação? Porque agora é a frase do momento, né? Estar dentro da NR1. A NR, ela vai falar de segurança do trabalho, ergonomia, risco físico, ambiental. E eu fui olhar, né? Porque eu sempre tive como saúde financeira um dos problemas de todo mundo. E muita gente é trabalhador, que trabalha dentro dessas empresas. Sim. Aí eu fui e li toda a lei e nenhuma delas fala da questão financeira. Mas é sabido que 75% da população brasileira hoje tem empréstimo. E metade disso está inadimplente. E a inadimplência, às vezes, chega a ser de 5, 6 mil reais. Não é uma inadimplência muito grande. Mas a pessoa não consegue sair sozinha, né? Aí, qual é a proposta, né? Que a gente leve, porque uma pessoa preocupada com as suas finanças, ela não consegue se concentrar no trabalho. Né? Ela vai trabalhar e vai pensar, preciso pagar a conta de luz. Não vão cortar. Quem é que trabalha sossegado se a conta de luz, ele chegar em casa, tiver água gelada para ele tomar banho? Tá? Então, é algo silencioso, é algo que um colaborador endividado, ele dorme mal, né? Ele tem dificuldade na concentração, toma as decisões impulsivas, né? Tem queda de produtividade, que é uma coisa que interessa muito para as empresas. Sim. E eu tenho um plano para esse NR01 que pode ser implantado na empresa como uma sugestão de melhoria de clima, né? Porque o clima também, como da pessoa saber que o empresário está preocupado com a operação, com a situação financeira do cliente também é muito importante. E eu fiz muitos consignados dentro da Caixa, né? E a gente sabe que quem tem a oportunidade de consignado virou um grande problema, que é o problema de estar muito endividado. E a pessoa não fica só com o consignado, fica com outros empréstimos pessoais. E aí vai chegar um dia que ela vai ter que escolher se ela come ou se ela paga os empréstimos. E nós, com esse programa de estar dentro das empresas, a gente propõe
para quem quiser, é claro, né? A gente propõe ao dono da empresa que quem nos chamar, ele pode fazer um pacote com a gente de quanto que fica atender a empresa dele, ou quem quiser, né, por pessoa, a gente pode cobrar. E ela vai ter o esclarecimento financeiro para aquilo que ela quer naquele momento. E, olha, a minha reunião de diagnóstico financeiro, tem muita gente que resolve o problema dela no diagnóstico, e não precisa outras reuniões. Quem precisar de apoio, né? Porque como é que é o meu trabalho? Vamos entrar também nessa questão, né? Meu trabalho é o quê? A pessoa me liga, logo que me conhece, a gente faz uma reunião que eu chamo de clínica financeira durante uns 50 minutos. Aí eu explico como é o meu trabalho, e ela me fala do que ela precisa, de uma forma individual, é uma forma, né, sempre muito particular isso. Ela me conta, aí eu pergunto para ela se ela quer que eu resolva daquela forma que eu acho que eu posso resolver o problema dela. Aí a gente vai para uma reunião de diagnóstico financeiro. Essa reunião ela já é cobrada, porque ela vale muito, né? Tem gente que já sai com a vida resolvida já desta reunião. Já no diagnóstico. Já no diagnóstico. Aqueles que ainda quiserem continuar, porque não tem muita certeza, né? Porque às vezes a gente fala, a gente dá as dicas, mas ele não sabe como começar, a gente vai fazer uma proposta de acompanhamento durante um ano. Então, a gente não vai só dar o remédio e deixar o cliente Você faz o acompanhamento. O acompanhamento mensal ou bimestral, porque aí vai depender de como está, a complexidade do caso do cliente, né? Toda reunião a gente vai ter um assunto, a gente vai acompanhar aquilo que já foi feito e vamos combinar o que a gente vai fazer no mês que vem. Daí, no próximo mês, a gente olha como é que foi o que a gente combinou esse mês. Consegui cumprir em parte. A outra parte eu não consegui, por quê? Aí ele explica. Daí, se for necessário, a gente muda a forma, né? Porque, assim, eu conheço tudo que tem no mercado financeiro, tá? E não tem produto ruim no mercado financeiro. Existe produto que não serve para aquela pessoa. Não é adequado para aquela pessoa naquele momento. Naquele caso e naquele momento. Sim, mas é muito bom para outro. Mas é muito bom para uma situação particular, né? Quem não consegue guardar dinheiro? A gente inventa um boleto, né? A Caixa não tirava lá aqueles 10% do meu salário? Sim. É como se eu tivesse um boleto. Tinha que sair. Gostando ou não, você tinha que pagar. Então, tá? Tá E certo. eu vou ser sincera, hoje eu tenho essa consciência, né? Mas eu fiquei 23 anos no ambiente de investidores, no ambiente de empresas, para ter essa noção. E tinha momentos que até você não gostava. Não, eu queria comprar, nem põe o meu marido aqui perto para falar, porque senão ele também ia falar que eu sou uma gastona. Mas tem que gastar com controle. E a gente sempre abre mão de alguma coisa para fazer outra. Com certeza. Para encerrar, esse planejamento, como o planejamento financeiro ajuda as pessoas a encontrarem um propósito e viverem o próprio Ikigai. Explica para nós. Ikigai, o que significa, Ana? Ikigai é uma teoria japonesa, né? É um símbolo, né? Eles transformam isso em um símbolo, onde a pessoa tem 4 quadrantes, tá? O quadrante que você faz o que gosta, você faz bem feito o que gosta, você faz o que é bom para a humanidade e você consegue ser bem pago para isso. Então, é um conjunto que faz muito sentido para você estar feliz no seu propósito. Te ajuda a levantar todas as manhãs com coragem, com alegria, para construir o seu propósito. Tendo emprego ou não tendo emprego. Ou você tem que levantar de manhã falando, eu quero fazer isso. E aí o que acontece? Muitos se perdem. Eu mesma, né? Um exemplo é meu mesmo. Eu, durante muitos anos, ali na Caixa, eu tinha o Ikigai completo. Quando veio a dúvida se eu estava fazendo o que eu gostava, exatamente como eu gostava,
Eu tive a certeza que não. E aí eu fiquei com uma perna bamba, né? Uma perna meia. E aí eu fiz de tudo, né? Demorou um ano para isso, para eu fazer toda a mudança na minha vida que eu precisava para vir fazer isso aqui, né? E explicar para as pessoas o que é bom para elas, entender a situação de cada um e transformar, né? Eu faço reunião com empresas, né? Eu faço reunião com pessoas que falam, Ana, não está na hora de eu fechar com você ainda, eu não tenho dinheiro, mas o que você me falou mudou minha vida. Então isso para mim é tudo. É a confirmação que a sua escolha foi a mais acertada. Exatamente. Isso te dá convicção que você agiu certo, Ana. E esse grupo de network tem acontecido muito isso, né? E aquilo que eu falo, o propósito ali não é vender, é se tornar conhecida. As pessoas me indicam, as pessoas conseguem, né, falar do meu trabalho para outras pessoas, né? Quando tem essa reunião um a um comigo, né, que a gente consiga olhar o problema dela, resolver em parte. Quando ela continua, né, quando ela vira o resultado, e aqueles que não querem largar? Não, Ana, eu preciso conversar todo mês. Eu preciso continuar conversando. Você vira uma terapeuta financeira. Terapeuta financeira, tem amizade nisso. Conselheira. Conselheira. Amiga. E aí vem filho, vem vô, vem parente, vem um amigo. E é assim que eu quero crescer, né? Eu posso te dizer, Ana, que a maioria das pessoas seria muito importante ter o seu trabalho por perto. Pelo menos conhecer o que você faz, como você mesmo falou do diagnóstico, as pessoas às vezes saem dali já com respostas, e tudo isso você pode oferecer para cada tipo de bolso, gente. Tudo, não é algo. Não importa se é rico, se você está endividado, mas eu estou endividado, tá, mas você continua vivendo, alguma renda você tem. Se é abrir mão de algo para conquistar outro, se você quer sair da dívida, você vai ter que apertar, enxugar um pouquinho mais, para também ter uma planejadora financeira e você conseguir sair. Porque adianta só reclamar, virar para você e falar, Ana, não tem jeito, eu não consigo sair porque eu não consigo te pagar, e isso vai perdurando até ela ter perdas maiores. Gente, e então eu deixo um convite aqui para você. Gente, vamos dar a virada agora em 2026. Tenha um planejamento financeiro do lado, tá? Ele vai te ajudar a criar uma forma de construir o seu sonho. Porque viver nessa vida, né, engolindo coisas que você não quer fazer mais. Só um dia após o outro. Só um dia após o outro. E não conseguindo chegar no seu ikigai, no seu objetivo, né? Então você vai, né? Porque o ikigai, não sei se vocês entenderam, é uma forma de viver. E se uma das partes dele não estiver completa, você tem que procurar fazer aquilo que é o seu propósito. Porque aí você vai achar sentido naquilo que você faz, vai viver mais feliz e vai conseguir construir o que você quer, o que você precisa. E é só com um planejador. Então, agora, 2026, janeiro, fevereiro, vamos fazer o diagnóstico. Depois do diagnóstico, a gente vê como é que fica. Que maravilha, Ana! Você tem essa oportunidade ainda em 10 dias, em dezembro de 2025, mas você já está com um monte de planejamento, não vai estar aqui. Tá, janeiro, se programe, coloque já na sua agenda. Preciso, pelo menos, dar uma chance, não é para você, é para eles mesmos, Ana. Sim. A conhecer o seu trabalho e saber como é. Não tire conclusões antes de saber. Não. E o telefone, o WhatsApp, todas as informações da Ana estarão aqui na descrição deste podcast, dessa entrevista. Eu farei cortes que vão mexer com vocês, porque se vocês atendem a apelos de venda, sim, vocês atendam agora a este apelo, que é para você mesmo. Dessa vez é diferente. É diferente. É organização, né? É, organização financeira, investir melhor o seu dinheiro. Porque assim,
E as pessoas não têm educação financeira, quando elas têm dinheiro também não sabem aonde investir. Sim. O medo de colocar no mercado financeiro, hoje, com o país a 15% de juros, não precisa. Mas, com certeza, se o país voltar à taxa de juros de 5% ao ano, a gente vai ter que fazer um jeito de investir em bolsa, tornar esse mercado financeiro mais forte. O mercado financeiro da Índia, ele é muito forte. Ele não tem nem saneamento nas ruas correndo, tá? Mas eles têm um mercado financeiro desenvolvido, porque ali eles precisam apostar nas empresas, as empresas crescem, as empresas dão emprego, e eles crescem. Então, sempre precisamos de uma orientação. Aquilo que a gente não sabe, a gente tem que buscar. E planejamento sucessório, você já tem um patrimônio, vamos supor, e eu não sei se esse patrimônio que eu tenho hoje vai ser suficiente para eu morrer aos 100 anos tendo dinheiro ainda. Então a gente calcula exatamente o quanto que ele pode gastar mês a mês, daquele patrimônio que ele construiu, para que ele viva até mais de 100 anos, né, gente? Porque hoje A expectativa de vida está bem maior. é bem maior, né? Eu fui no Museu do Amanhã, já faz uns 3 anos que eu estive lá no Rio. Eles falaram que a pessoa que vai viver 150 anos já havia nascido. Então, assim, a gente tem que se preparar para uma vida longa, tem que se preparar que o INSS não é mais uma certeza para ninguém. Imagina. Para mim, foi só uma transição de carreira. Eu não posso viver de INSS. Não é a vida que eu quero para mim. Então, nós temos que juntar dinheiro, conseguir passar pular esse muro, né? Eu peço para vocês que peçam ajuda, como sair das dívidas e se transformar em investidor. Pode não ser de um dia para o outro, mas a gente consegue. Mas tem que começar. Tem que começar. Então eu quero que você comece já. Muito obrigada, Ana. Foi maravilhosa a nossa entrevista. Com certeza. Eu acho que você vai levantar vários questionamentos. E se esse vídeo incomodou você, você precisa conversar com a Ana. Muito obrigada, Ana. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por essa reunião. Eu estou muito grata. E até a próxima. Até. Nossa,